nossa mensagem de hoje, aqui com base em Mateus, no capítulo 20, do versículo 17 até o versículo 34, ela vai buscar levar você a responder a pergunta que Jesus faz à mãe de Tiago e João. Jesus faz a pergunta a ela: que queres? E depois Jesus faz a mesma pergunta a dois cegos: que quereis que eu vos faça? Então pense bem, o que queres? Que quereis que eu vos faça? Se Jesus perguntasse diretamente a você, o que você quer? Qual seria o seu pedido? Para nós chegarmos a esse texto, nós devemos nos lembrar do contexto que o envolve. Sabemos que em Mateus, Jesus é apresentado como Messias, o rei esperado de Israel, o descendente de Davi. E é dessa maneira que Mateus apresenta o Senhor Jesus. Desde o início de seu ministério, ele vai mostrando Jesus com sua autoridade, que a todos impressiona, pela autoridade com que ele ensina, pela autoridade que ele faz todas as coisas, milagres extraordinários, mostrando ser assim o Messias. Mas ao longo do caminho, essa autoridade também vai sendo contestada. Jesus, ele vai amealhando ali alguns inimigos, alguns adversários, muitas dúvidas, e por fim ele está com seus discípulos a caminho de Jerusalém. E nesse caminho de Jerusalém, Jesus prediz a sua morte. E é isso que nós encontramos aqui no versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Perceba que Jesus chega aos detalhes daquilo que vai acontecer com ele em Jerusalém. Mas se ele sabe que essas coisas o esperam em Jerusalém, por que é que ele vai para lá? Porque ele sabe que esse é o plano de Deus para a sua vida. Ele tem que entregar a sua vida em favor daqueles que ele deseja salvar. Mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar, estabelecendo assim não um reino do tipo que era esperado pelas pessoas, um reino político com ramificações militares talvez ou políticas. Jesus vai estabelecer um reino eterno, um reino que ocorre no coração das pessoas, um reino sem exércitos, sem ministros, um reino que acontece dentro do coração. Mas isso não entra no coração dos discípulos. Eles estão a caminho de Jerusalém, Jesus está dizendo que essas coisas vão acontecer, que ele vai sofrer, que ele vai morrer, mas eles simplesmente não conseguem aceitar esse fato. Daí então é que temos o pedido dessa primeira mulher. Diz o texto: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, no caso aqui, os filhos dela, Tiago e João. E adorando-o, pediu-lhe um favor, perguntou-lhe ele: que queres? Então veja bem, aquela forma assim de você envolver a pessoa, despertar a simpatia da pessoa para que você possa pedir algo. Ela chega e adora ao Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso e eu tenho um pedido a lhe fazer. E o que importa para nós hoje aqui é esse pedido. Jesus diz a ela: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que ela deseja? Ela deseja influência política. Ainda não havia entrado na mente dos discípulos, dos seguidores de Jesus, de que o reino de Jesus não é um reino político. É por isso que ela, achando que é um reino político, pede: eu quero um primeiro-ministro, eu quero que o ministro da Fazenda, eu quero cargos importantes para os meus filhos. Imagina os benefícios que isso pode trazer para a minha família, as vantagens financeiras, os contatos, os confortos, o status. Ora, ela está pedindo poder político para seus filhos. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que estou para beber?
Irmãos, Jesus está dizendo, olha, no reino de Deus não é assim que funciona, não é negociatas políticas, não são indicações por afinidades. Vocês sabem o que é que vocês estão pedindo, vocês sabem o preço que é necessário pagar. Veja bem o exemplo do próprio Jesus. Ele, como rei de Israel, o cargo máximo, ele está indo para Jerusalém dizendo, eu vou morrer. É isso que Deus espera de mim, é esse o plano. Eu devo pagar um alto preço para estar na posição de rei. Vocês podem pagar um preço semelhante? E é curioso que eles respondem, podemos. Então, lhes disse Jesus, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus está dizendo para Tiago e João, de fato vocês vão pagar um preço, de fato vocês terão proeminência no meu reino, mas não é porque a mãe de vocês está pedindo, não é à custa de favores, não é à custa de amizade, de afinidades, é porque o plano de Deus é esse. Vocês terão proeminência, mas vocês terão que pagar um preço muito alto para isso. Vocês estão dispostos, vocês falam que sim, podemos pagar o preço, mas saiba, depende de Deus. No reino de Deus não há negociatas, há planejamento do coração do Pai. Ele já determinou quem terá essas posições dentro do seu reino. E Ele dá os dons, Ele dá os meios, Ele dá as oportunidades para que o reino de Deus possa avançar. Depende só dele, não depende dessas negociações. É claro que os outros 10 ficaram indignados. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Irmão, Jesus está comparando o reino de Deus com o reino dos homens. O reino dos homens pode abranger aqui as instituições da família, as instituições religiosas, as instituições da sociedade, instituições políticas, instituições comerciais. Todo ajuntamento de homens faz parte do reino dos homens. O reino de Deus é outra coisa. Para o reino de Deus vale a regra. Entre vós não é assim. Já vou retomar. Entre os homens é assim. É a custa de negociatas, é a custa de acordos, um puxa o tapete do outro, tudo, não posso dizer tudo, mas muitas coisas são movidas pelo orgulho, elas são movidas pelo desejo de domínio, de influência, as pessoas querem chegar em altos postos porque elas acreditam que aquilo ali vai lhes dar controle sobre outras pessoas, influência, fama, status, consequentemente dinheiro, essas coisas que motivam as pessoas. E é por isso que as pessoas lutam pelo poder, elas ambicionam o poder, elas querem chegar ao poder para que lá elas possam determinar a vida de outras pessoas em proveito próprio. É isso que a mãe está pedindo. Uma à tua esquerda, outra à tua direita. Jesus responde, entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como é que funciona no reino de Deus? No reino de Deus, você não tenta tirar proveito das pessoas, você vai servir as pessoas. Deus o coloca numa posição onde você vai servir a sua família, você vai servir a sua empresa, você vai servir a sua instituição religiosa, instituição comercial, ou seja, qualquer outra instituição. E pelo poder do exemplo, da influência, do serviço, de cuidar das pessoas, de fazer bem o seu trabalho, de pagar o preço, você vai alçando as posições através da sua autoridade moral. Não é porque você tem bons contatos, não é porque você está bajulando alguém, não é porque você está fazendo conexões políticas, mas porque você serve, porque você abençoa, as pessoas se dirigem a você, as pessoas confiam em você, as pessoas confiam no seu trabalho. É o poder do serviço. No reino de Deus é assim.
Aí nós vamos para o segundo pedido, lá do versículo 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Irmãos, compare a atitude da mãe com a atitude dos cegos. A mãe chega ali bajulando, adorando a Jesus. Senhor, maravilhoso, eu tenho um pedido para fazer. Então, ela vai preparando o caminho com palavras adocicadas. Esses cegos, eles extraem esse pedido, essas palavras do fundo da alma, a sua adoração é verdadeira, eles reconhecem que Jesus é o Messias, o filho de Davi, e eles gritam a plenos pulmões: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E é curioso que as pessoas tentam abafá-los, calá-los, mas eles insistem: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E novamente Jesus se depara na posição de perguntar. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Irmão, será que eles vão querer também algum tipo de influência política? Ou qual a razão de perguntar a dois cegos: o que vocês querem que eu vos faça? O que vocês querem que eu faça a vocês? Bom, parece lógico, eles querem ver. Talvez, mas é necessário perguntar. Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Perceba que dessa vez Jesus não retruca, Jesus não tem uma lição para ensinar, ele está conduído de ver aquelas pessoas com necessidades tão reais e tão legítimas. Olha, nós queremos ver. E Jesus, conduído, devolve-lhes a visão e eles passam a seguir a Jesus. Irmãos, nós devemos refletir. Se essas perguntas fossem feitas a nós: o que você quer que eu faça? O que você quer? Qual seria a nossa resposta? Será que a nossa resposta seria como a mãe, como aquela resposta dada pela mãe de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu? Senhor, nós queremos influência política. Nós queremos que os nossos filhos estejam numa posição de privilégio. Nós queremos influência sobre as outras pessoas. Nós queremos status, nós queremos poder financeiro. Nós queremos estar numa posição onde nós possamos extrair o melhor para a nossa família, o melhor para nós. Queremos alçar posições. É isso que você teria para pedir a Deus? Pois é isso que muitas pessoas têm pedido o tempo todo. É o que elas querem. Elas olham para Deus como mais um meio de atingir o poder. As pessoas tentam atingir o poder por todos os meios, pelo meio da força, pelo meio da manipulação, pelo meio da chantagem, pelo meio do abuso do poder econômico. As pessoas tentam alcançar o poder, é o que elas querem influência, elas querem determinar a vida de outras pessoas. É o desejo de modificar a vida das pessoas em proveito próprio. É isso que você quer? Pois bem, Jesus fala: olha, se você quer alcançar uma posição de destaque, você tem que pagar o preço, você tem que beber do cálice. E talvez algumas pessoas digam: olha, eu estou disposto a pagar o preço. Eu tenho que estudar, eu vou estudar. Eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar. Eu tenho que deixar de viver uma vida familiar para me dedicar à carreira. Eu vou fazê-lo. Pois bem, ainda assim, você deve se lembrar que existem dois reinos: o reino dos homens e o reino de Deus. No reino dos homens, talvez essas coisas funcionem. Não só essas, como essas são coisas legítimas, o trabalho, o estudo. Mas no reino dos homens, para você galgar altas posições, talvez você use até de meios ilegítimos e você chegue a altas posições. Mas lembre-se, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não valem indicações, chantagens, não valem indicações, bajulação. Para que você prospere no reino de Deus, só existe uma maneira:
o trabalho, a dedicação às pessoas, o serviço, o uso dos dons dados por Deus para se chegar às posições determinadas por Deus. O reino de Deus está escondido no reino dos homens. Às vezes, no reino dos homens, as pessoas chegam a posições que elas não merecem, mas os líderes apontados por Deus estão ali dentro. Às vezes, dentro de uma empresa, tem um indivíduo que tem o poder, o status, e tem aquele indivíduo que ele tem a autoridade moral. É o reino de Deus se interpondo ao reino dos homens. Bom, ou talvez você faça o pedido que faz mais sentido, que é o pedido dos dois servos. Senhor, eu quero ver, eu não quero influência sobre a vida das pessoas, eu quero uma vida melhor para mim. Eu quero melhores relacionamentos com os meus filhos, eu quero um casamento mais abençoado, eu quero uma vida com mais tranquilidade, uma vida honesta, onde eu consiga viver com qualidade. Eu quero coisas para mim, eu não quero extrair nada das pessoas, eu só quero que o Senhor me dê a visão, que o Senhor satisfaça as minhas necessidades mais básicas, as coisas. Eu quero que o Senhor me devolva aquilo que um dia eu perdi. Eu não quero viver uma vida de angústia, eu não quero viver uma vida de sofrimento, de privações. Eu quero o básico, Senhor, eu quero dignidade, eu quero poder te seguir, eu quero poder te acompanhar, eu quero viver em família, eu quero ter bons relacionamentos. E dessa maneira Jesus, conduído, dará a você aquilo que você deseja, um pedido legítimo que move o coração de Deus. Eu encerro então dizendo a você, o que você deseja? Pense sobre isso, pense no texto que nós aprendemos nesse momento. Vamos orar? Senhor, muitas vezes temos pedido a Ti aquilo que não convém, somos movidos por nossas ambições, somos movidos por nosso orgulho, nós não pedimos aquilo que deveríamos e nós, orientados pela Tua Palavra, agora podemos perceber isso. Senhor, ajuda-nos a ter até mesmo os desejos corretos, saber valorizar aquilo que é mais importante e pedir ao Senhor não que as outras pessoas nos sirvam, mas a graça de poder servir as outras pessoas e que dessa maneira nós possamos chegar à posição que o Senhor preparou para nós, não através de brigas e disputas políticas, mas através do serviço. E que o desejo do nosso coração seja viver uma vida abençoada, que agrade ao Senhor e que seja também extremamente satisfatória para nós, para os nossos familiares, amigos, para a sociedade em geral. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.